Estamos num novo episódio de Resenha Podcast e hoje temos um convidado muito especial, o professor Armando Mancilha, professor titular da Universidade do Povo. Professor Armando, é uma honra tê-lo conosco aqui no Congresso. Muito obrigado. Eu é que agradeço o convite. É um gosto regressar ao Brasil e é uma honra participar no Congresso da Sociedade Brasileira. Eu vi no cartaz da sala Encontro da Família Vascular. Eu faço parte da família, sinto-me em casa aqui no Brasil, é um gosto. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Olha, nós vamos ter hoje a oportunidade de discutir muito sobre cirurgia vascular em Portugal e na Europa. Vocês verão a importância do Dr. Armando, não só no ponto de vista do país Portugal, mas em toda a Europa. Então, Dr. Armando, a primeira pergunta é: como está hoje a cirurgia vascular em Portugal? Quantos cirurgiões vasculares nós temos no país? Como está o mercado de trabalho em Portugal para os cirurgiões vasculares? Muito obrigado pela questão. Nós, neste momento, teremos à volta de 250 cirurgiões vasculares em Portugal e o mercado de trabalho em Portugal, nós temos o Sistema Nacional de Saúde que compreende os hospitais públicos e, por outro lado, também os hospitais privados, sendo que o cirurgião vascular, tal como outras especialidades, pode estar exclusivamente no hospital público, exclusivamente no hospital privado ou trabalhar em ambos os sistemas. E eu diria que, de momento, o mercado de trabalho está bom, no sentido de que as pessoas têm trabalho no público, têm trabalho no privado, e, portanto, eu acho que está uma situação estável em que as pessoas têm oportunidades de trabalho, quer no campo venoso, quer no campo arterial, no sistema público e no sistema privado. Para você ser um cirurgião vascular em Portugal, quais são os pré-requisitos e quantos anos, por exemplo, existe entrada direta, acesso direto à vascular, ou primeiro tem que fazer cirurgia geral, uma prova específica para cirurgia geral, e depois prestar uma outra prova para a cirurgia vascular? Ou você já entra na residência médica, que nós chamamos aqui, direto na vascular? Como funciona a formação do cirurgião vascular em Portugal? Em Portugal, nós temos a universidade, que são 6 anos, depois tem um ano comum, em que todos os médicos passam por algumas especialidades mais estruturantes, como a pediatria, a cirurgia geral, a medicina interna, a obstetrícia e a ginecologia, a saúde pública e os cuidados de saúde primários. Certo. E nessa altura fazem o exame nacional de acesso e, mediante a sua classificação, entram diretamente na especialidade de cirurgia vascular, porque a cirurgia vascular é uma especialidade independente e em Portugal não há tronco comum. Certo. Que depois as pessoas possam fazer opção para outras especialidades. Não. Em Portugal há um exame nacional e as pessoas podem entrar na cirurgia vascular ou na cirurgia plástica. Certo. Ou na cirurgia geral, mas sem tronco comum cirúrgico. E quantos anos é a formação para o cirurgião vascular? E se ele tem apenas neste ano anterior à vascular, que ele passa na geral, na ortopedia, por exemplo, na pediatria, como você falou. Sim. Mas quando ele entra na vascular, ele só faz vascular ou ele tem algum outro treinamento? Quando ele entra na vascular são 6 anos. Certo, 6 anos. E nestes 6 anos tem que fazer estágios de cirurgia geral, cuidados intensivos e cirurgia cardíaca. Isto é obrigatório. Tá. Para além disto, tem a possibilidade de ter estágios opcionais em áreas que possam ser do interesse da especialidade e, fundamentalmente, tem a possibilidade de fazer estágios fora do país, em centros de referência, onde possa ficar mais
destinado a aprender uma determinada técnica, como digo, à escala mundial, pode ser na Europa ou fora da Europa, em centros de referência. Ótimo. E Armando, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, um cirurgião vascular brasileiro que queira atuar, por exemplo, em Portugal, como é que ele pode ter acesso a Portugal? Como é que funciona isso? Eu vou tentar responder correndo o risco de não saber algum detalhe administrativo que me possa escapar. Certo. Do que eu sei, terá que ter primeiro a validação do curso por uma universidade. Certo. E depois tem que ter a validação da especialidade pela Ordem dos Médicos. São dois processos diferentes. Certo. Isto é um procedimento administrativo que tem a ver com a análise curricular e com aquilo que no fundo, a independência de cada uma destas estruturas, universidade por um lado, Ordem dos Médicos por outro, para poder validar o curso e a especialidade. Isso significa algum exame de proficiência ou é apenas análise de currículo? Pode a análise do currículo ser suficiente em teoria, ou pode ser necessário fazer um exame final, tal como todos os nossos internos fazem o exame final. Tem que fazer a prova final. Sim. E a pergunta é, agora você sendo médico, cirurgião vascular em Portugal, você pode atuar em outros países da Europa? Sim, não em todos, mas existe a nível europeu este intercâmbio que possibilita que nós possamos trabalhar noutros países. Só a título de exemplo, e muito recentemente, eu tive um colega, não do meu serviço, mas de outro, que foi trabalhar para a França sem qualquer problema. Sem qualquer problema. Sim. É só a título de exemplo. Em Portugal, na Inglaterra, que não é do mercado como o europeu, pode trabalhar? A Inglaterra, apesar de tudo, está também na União Europeia dos Médicos Especialistas. Tá. Ou seja, uma coisa é o reconhecimento que é feito pelos médicos na UIMS, outra coisa depois é a possibilidade de ter ou não ter vistos de residência e tudo isso, mas isso já entra no tal mercado único europeu de que a Inglaterra agora já não faz parte. Perfeito. E, Armando, como é que está a cirurgia vascular em relação ao mundo? Como que nós estamos com a importância de Portugal na comunidade europeia? Qual o papel, por exemplo, de alguns cirurgiões vasculares em destaque na Europa? Essa é uma boa questão. Eu acho que Portugal tem neste momento uma posição muito digna nas instituições europeias, porque eu fui recentemente eleito o próximo Presidente da Sociedade Europeia de Cirurgia Vascular. Sou atualmente o Secretário-Geral da Secção de Cirurgia Vascular da OMS, que no fundo é quem valida os exames europeus de cirurgia vascular, e também sou editor-chefe de uma revista com fator de impacto que é International Angiology. Portanto, eu acho que temos aqui alguma posição de destaque. Temos vários portugueses ligados a estudos de investigação, ao Comitê das Guidelines, e eu acho que como marca de prestígio do ensino da cirurgia vascular em Portugal, dizer que nos exames europeus nós temos sempre uma medalha de ouro para o melhor, e temos também diplomas de honors para os melhores, que têm mais de 90% da classificação. E ao longo dos últimos 5 anos tivemos em quase todos os exames algum português no meio. Portanto, Portugal tem uma excelente taxa de aprovação nos exames europeus e de aprovação com brilho. Portanto, estamos muito confortáveis com o ensino e a prática da cirurgia vascular em Portugal, que achamos que é de primeira linha a nível europeu. Sim. Nossa, isso é muito bom. Você tem o número de quantos serviços de cirurgia vascular temos em Portugal? Nós, neste momento, serviços de cirurgia vascular
com idoneidade, ou seja, com idoneidade, é assim, correto? para formação, temos 7 em Portugal. 7. 3 no Norte, 1 no Centro, 2 no Sul e 1 nas Ilhas. E há depois um terceiro no Sul, que também tem uma idoneidade parcial. Portanto, estes são os centros que têm idoneidade em Portugal para formação. E quando nós estamos sim, comentando sobre a parte arterial e venosa, aqui no Brasil você está participando, vendo, a parte venosa ela tem uma importância muito maior pelos vasculares. A maioria dos vasculares brasileiros, eles atuam na parte venosa. Como é em Portugal? Eu acho que esta pergunta, que é magnífica, tem 2 respostas. Uma é o mundo real. E no mundo real, que eu acho que é o que interessa, é muito mais a prática venosa do que a prática arterial. Muito mais no setor privado e hoje em dia também mais no setor público do que a parte arterial. Portanto, nós temos mais prática venosa do que prática arterial. Esta é a realidade. Depois, quando nós analisamos do ponto de vista científico e associativo e académico, a maior parte das teses doutorais são em arterial. A maior parte dos papers são em arterial. E os congressos ainda têm uma assistência maior nas sessões arteriais do que nas sessões venosas. Mas eu estou absolutamente convencido que é uma questão de tempo, tal como eu hoje verifiquei isso aqui no Brasil, comparativamente à minha última presença cá num evento da Sociedade Brasileira, em que a parte venosa, neste momento, de facto, tem uma supremacia em termos de frequência e de assistência. Eu acho que vai acontecer o mesmo também. Provavelmente sim. Armando, nós estamos já, a conversa é maravilhosa, nós estamos praticamente encerrando. Você gostaria de deixar alguma mensagem ao povo brasileiro, aos nossos conterrâneos brasileiros? Isso sim. Primeiro é dizer que, de facto, aqui, quando estamos juntos, nós partilhamos muitos valores. Não partilhamos só apenas a língua, partilhamos muitos valores, somos muito próximos, e eu acho que Portugal e o Brasil deveriam estreitar ainda mais estes laços, não só de amizade, mas de relação científica, clínica e académica. Por um lado. Por outro, eu estou fortemente convencido que, para benefício de todos, da Europa e do Brasil, ter uma maior participação do Brasil naquilo que são os eventos e as organizações da Europa, como digo, eu acho que seguramente será benéfico para a Europa, porque vai beneficiar da expertise de um país maravilhoso também do ponto de vista clínico e da maior sociedade mundial de cirurgia vascular. Portanto, eu acho que isto é muito bom para a Europa, poder ter o Brasil mais próximo, e aliás eu fiz questão de, quando organizei o Congresso da Sociedade Europeia, ter uma sessão conjunta com o Brasil, porque eu acho que é mesmo isto. E por outro lado, eu acho também para o Brasil poder ter uma integração nas atividades da sociedade europeia, eu acho que também tem algum ganho, porque nós temos sempre ganho quando temos este intercâmbio de conhecimentos. Portanto, acredito muito neste futuro. Eu também. Vamos ver se, quando você for presidente da Sociedade Europeia, será setembro do ano que vem, correto? Exatamente, em setembro do ano que vem. Nós vamos aproximar mais ainda a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular com a Sociedade Europeia de Cirurgia Vascular. Muito obrigado. Eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para poder estreitar esta relação em que eu acredito convictamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado também. Muito obrigado. Muito obrigado.